Olá pessoal, Alexandre Greco do canal Fullmetal Jet. Agora nós vamos iniciar a parte 2 sobre a pistola 1911, Colt 1911, projeto de John Moses Brown, que nós vamos iniciar agora analisando de forma geral os atritos, né? Vou mostrar para vocês uma série de pontos de contato que ocorrem no sistema de repetição automática, de recarregamento automático, no sistema de gatilho, no sistema de carregador, ou seja, todos os pontos sensíveis onde ocorrem atritos. Para que isso? Porque numa futura customização, ou num alívio de gatilho, num alívio de funcionamento, para a arma funcionar melhor, a gente tem que eliminar esses atritos, tá? Existem várias formas de você eliminar os atritos. Lembrando sempre que cada arma é uma arma, entendeu? Não dá para generalizar, porque depende de como ela saiu da fábrica, as tolerâncias com as quais ela está trabalhando, se são apertadas ou se são folgadas, né? Então, e os respectivos acabamentos superficiais de cada peça, tá bom? Então eu vou mostrar agora uma vista, um desenho também da arma já, como se diz, com o ferrolho recuado, na posição parada aberta, que fica mais fácil para a gente ver os pontos de atrito, tá? Então vamos lá continuar, porque tem muita coisa ainda pela frente. Bom, aqui mais uma vez vocês vão ver, né? Na legenda, Pistol Automatic, calibre 45, M11A1, certo? Vista seccionada. Isso está na legenda aqui da própria arma. Eu acho que aqui dá para enquadrar uma boa parcela. Bom, o que ocorre? Primeiro atrito que nós temos, atrito de movimentação do carro da arma com relação à armação, ou seja, o trilho onde corre a arma, a ajustagem desse trilho. É um atrito importante por quê? Porque ele interfere na abertura da culatra e no fechamento da culatra. Aonde ele é mais prejudicial quando ele está elevado? No fechamento da culatra, tá certo? Por quê? As forças para abrir a culatra são muito maiores, né, do que as forças para fechar a culatra. Então, o fechamento da culatra de uma pistola de repetição automática, ele se dá pela força dessa mola recuperadora. Então, cabe a essa mola recuperadora, tá certo? Impulsionar toda a massa do conjunto formado pelo carro da pistola, aferrolhar, levar parte do cano para frente, girando no link, e aferrolhar o sistema. Além disso, ele ainda precisa retirar essa munição das abas do carregador, e vocês sabem que quanto mais munições de 45 você põe aqui, maior a força de atrito da munição na aba do carregador, mais difícil fica de você retirar. Então esse impulso de retorno do carro, ocasionado pela mola, a energia da mola, ele tem que vencer mais esse atrito aqui. Fora isso, ainda existe o atrito, que é da entrada do extrator aqui no culote da munição, porque o extrator ele tem que subir aqui, ó, certo? Entrar aqui. Então, se esse extrator estiver desajustado, sem os ângulos para facilitar a entrada, você pode prender o cartucho aqui e ocasionar pane, tá? Além disso, você tem uma pequena tensão no cão, porque o cão ele ainda fica um pouco tensionado na posição traseira, fazendo pressão no carro, jogando o carro para cima. Então você tem atrito nessa pista aqui, ó, do cão, que também dificulta o fechamento do carro, né? Além disso, você tem esta peça aqui, ó, que é o desconector, tá vendo? Desconector. Esta peça aqui, ela tem uma saliência que é responsável por acionar ou desacionar o retém do cão. Então, no início, essa pontinha do carro bate no desconector. E aí você tem que forçar o desconector para baixo, para que ele escape aqui o gatilho, e contra a ação da mola tríplice. Então você tem mais esse atrito, tá? Depois a gente vai ver como a gente diminui todos esses atritos, né? Deixa eu ver que outro atrito a gente vai ter aqui nessa movimentação de fechamento do carro. O atrito da bucha no cano. Tem cano que ele é paralelo, tem cano que ele é aliviado aqui atrás. Justamente para quê? Para que não haja esse atrito. Ele só vai se ajustar lá na ponta do cano. Mas o projeto original da Colt, deixa eu ver se eu tenho um desenho de um cano para mostrar para vocês. O desenho original do cano da Colt, ele é paralelo, tá vendo?
Então, não existe aquele alívio atrás. Esse é o cano original da Colt, onde vai aquela luva que nós conhecemos. Existem canos que aqui atrás ele é aliviado e você só ajusta na frente. Então, você consegue diminuir o atrito de avanço do slide, ou seja, do carro, tá certo? Outro atrito, o atrito do link aqui. Então, o link ele corre dentro desse rasgo que vocês estão vendo aqui no cano, olha. E você tem o atrito do pino dele e do outro pino, que também tem que ser levado em consideração, né? Porque se tiver muito preso, você vai ter problema. E por fim, o atrito de aferrolhamento. Então, uma vez fechado o cano, ele precisa que esses dentes encravem aqui, encaixem direitinho nesses dentes aqui. Então, todo esse conjunto mecânico que foi desenvolvido para fazer a automatização do carregamento da câmara, certo? Toda essa tecnologia de automatização gera uma série de atritos, tá? Bom, agora atritos com relação não ao sistema de carregamento da câmera e recarregamento, ao sistema de alimentação aqui, ou seja, do carregador. Nós vamos alimentar a câmera através de um dispositivo denominado carregador, nesse caso aqui tipo caixa, com uma mola, tá vendo? Que impulsiona as munições através de uma mesa. Então essa mesa que você está vendo aqui, ela corre com uma certa folga aqui dentro. Porém, existe o atrito da mesa aqui, existe o atrito da superfície da munição na mesa, tá? E essa mola também costuma se atritar aqui dentro, porque ela fica toda, ela não fica alinhadinha como você está vendo. Então, toda essa carga de atrito aqui, somada com todas as massas das munições, vai alterar o quê, gente? Vai alterar o tempo, a velocidade de subida dessa munição. Então eu preciso garantir que, quando esse ferrolho comece a retornar, a munição esteja aqui. Se ocorre de, por algum motivo, o carregador estar amassado, ou a mesa do carregador torta, alguma coisa, e isso demorar para subir, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma pane que eu vou pegar muito embaixo aqui, e a munição tende a fazer isso. Então eu tenho que estar com ela na posição certinha, lá em cima, para que o breech aqui, a face do ferrolho, capture a munição e introduza na câmara, certo? Então, isso aqui tem que acontecer, essa subida tem que acontecer na velocidade ideal, enquanto o carro está lá atrás. Não pode acontecer atrasado, né? Porque senão pode haver aquela pane, que alguns chamam de pane de chaminé, né? Sei lá, inventam cada nome aí, que pelo amor de Deus. Mas seria a pane que não subiu a munição a tempo, então ela tende a fazer isso aqui, né? Normalmente eles chamam de pane de chaminé quando a pane é de extração, que você já deflagrou a munição e aí no momento da ejeção extraiu, mas não ejetou. O retorno é muito rápido, fica em pé. Mas isso é ocasionado porque muitas vezes essa munição sobe muito rápido e desloca ela, tira do centro de ejeção. Então, quer dizer, é um mecanismo bem complexo aqui que você trabalha com velocidades, né, do carro, velocidade em que a munição sobe, é uma coisa que tem que ser muito bem, tem que estar muito livre, vamos dizer, você não pode ter nada enroscando aqui, tá? Se tiver alguma coisa enroscando que atrapalhe esse tempo, você vai ter pane na arma, tá bem? Bom, agora vamos aqui à parte do sistema de gatilho, cão, gatilho e trava de empunhadura e tal. Bom, primeira coisa, vocês notem aqui que tudo gira em eixos. Esse aqui é o eixo, tá vendo? Aqui o pin, né, que tá aqui pino. Esse é um pino, trabalha como um eixo. Esse aqui é o outro pino, tá, que trabalha como eixo. Então o material desses pinos, ele tem que ser um material muito resistente ao desgaste, tá certo? Tem que ser resistente mecanicamente ao desgaste. Por quê? Porque há o atrito, toda vez que o cão gira para lá e para cá, há o atrito. Se o cão estiver mole e o pino estiver mole, você vai ter o quê? A ovalização disso aqui. Aí você joga a arma fora, porque aí você não tem precisão nenhuma no engate aqui. Então o que garante o engate nesse retém aqui, para manter o cão para trás, é a circularidade desse pino, tá certo? Deste pino, né? E a circularidade do cão, do furo do cão e do furo do pino. E a sua tolerância. Então, esse furo tem a tolerância certa para permitir o giro, né? Então, existe uma norma de tolerância, não sei se eu tenho aqui para mostrar para vocês alguma coisa, infelizmente eu não tenho em mãos aqui, mas existe uma norma de ajustes, tá? Para eixo e pino, entendeu? Então, se você vai passar um alargador, aqui um furo, depois vai passar um alargador, ele já existe uma tolerância para furo, que você vai com uma letra maiúscula, por exemplo, H7.
Então esse furo, ele, por exemplo, aqui no caso arma em polegada, ele pode ser lá, sei lá, 316H7. Né? Só que ele só vai manter as folgas e tolerâncias de acordo com o eixo. Aí o eixo vai ser R6, por exemplo. Aí varia de acordo com o ajuste. No nosso caso aqui, nós não queremos folga, queremos que ele monte manualmente, sem pressão, e queremos que ele permita o giro livre, porém sem folga. Então existe um tipo de ajustagem, já uma combinação entre furo e eixo para que isso ocorra, entendeu, pessoal? Então não é só fazer um furo de broca e colocar um pino aí que vai funcionar, não. E também não é sair pulindo e lixando, ovalizando aqui, ovalizando o furo para diminuir atrito, porque daí você piora a situação, tá certo? Você tem que ter a circularidade perfeita e o ajuste perfeito para que isso funcione. Aí você fala para mim, o legal é que tivesse um rolamento. Pô, era legal. Se tivesse um rolamento aqui, já pensou? Um rolamentinho que diminui todo o atrito aqui, né? Porque o que ocorre? Preste bem atenção. Essa mola, que é a mola real, ela age sobre essa haste que age sobre esse pino. Ou seja, toda a força da mola, ela faz força em cima desse eixo. E a força, a gente sabe que força de atrito é igual à força normal vezes o coeficiente de atrito. Então a força normal que está sendo feita aqui é proporcional ao quê? A mola real. E o μ, que é o coeficiente de atrito, é o acabamento dessa superfície interna aqui, o polimento do eixo, o polimento do furo. Entendeu, pessoal? Então é uma coisa também que a gente tem que observar. Se a arma foi produzida lá naquela correria, aquela arma militar, tudo, você pode ter um arrasto muito grande nesse eixo aqui. Nesse eixo pequeno, nesse eixo aqui. E isso pode aumentar a carga do gatilho, tá certo? Bom, primeira coisa, essa parte do eixo. Segunda coisa, a caixa da mola. Você precisa ver em que circunstâncias essa mola você está conseguindo abaixar isso aqui, certo? Sem que os pistões aqui estejam roçando na lateral, sem que a mola esteja atritando no eixo. A mola tem que trabalhar com a carga dela, tá? Atuando lá no cão. Se você começar a ter arrasto aqui dentro desta mola, você vai ter muito mais carga no cão. Por que eu estou preocupado com a carga no eixo, com a carga da mola, com a carga do retém? Porque tudo isso vai incidir aonde? Vai incidir no recuo do carro. Quando o carro recua, ele tem que retroceder o cão, então ele vai ter que movimentar tudo isso, tá? Na abertura. E principalmente no momento em que você apertar o gatilho. Quando você apertar o gatilho, você vai ter que desconectar esse pequeno ponto aqui, ó, tá? Que é onde está agindo toda a força. Quando a mola real faz força aqui, você está fazendo uma força aqui, ó, entendeu? Sobre esse retém. Então, quanto maior essa força aqui, maior a força necessária para você desconectar o retém daqui. Agora, existe o quê? Ângulos aqui. Então, existe no desenho técnico do produto os ângulos corretos para quê? Para que haja segurança. Isso aqui é uma arma militar, gente, né? Então, nós precisamos ter um determinado peso de gatilho, acima de 4 libras, pelo menos, nunca abaixo. Isso tem que subir muito, entendeu? Para não ser sensível o suficiente para que haja um disparo acidental. E esses ângulos aqui, existe o ângulo neutro, positivo e negativo, tá certo? Mas a gente tem que seguir o que a norma militar standard, que é a norma do fabricante, diz, tá? Deixa eu ver se eu tenho um desenho do cão aqui para vocês verem, basicamente. Olha aqui, ó, para vocês terem uma ideia. Esse aqui é um cão de 1911. Então, olha, todos os ângulos aqui, olha, eles são todos normalizados. Inclusive esse primeiro retém, que é o retém de segurança, né? Existe uma ampliação dele aqui. E aqui você tem o ângulo certo, né? De contato entre esta peça aqui, que é o retém. Olha, essa é a pecinha, gente, que o pessoal costuma limar, entendeu? Costuma passar uma pedrinha aqui para mudar esse ângulo. Olha o que diz a norma. Isso aqui, ó. Diz o seguinte, que você tem uma linha reta aqui, que passa pelo centro do furo do retém do cão, tá? E esta linha aqui está a 90 graus, está perpendicular à linha de centro. Então, isso diz a norma certinho. Este material aqui, alguns fabricantes fazem de aço ao carbono, mais econômico. Aço ao carbono é aquele aço que não tem liga, porém ele dá dureza no tratamento térmico, mas ele não dá uma resistência à fadiga legal. Então você fazendo ele aqui ó, de 1060 ou 1080, aqui faltou, aqui é SAE, tá?
essa simbologia significa SAE 1080. É um aço de mola, entendeu? Com 0,8% de carbono. Quer dizer, está bem em cima do ponto do eutetoide lá do diagrama ferro-carbono, a 723 graus. Você vai subir 50 graus, a 780 graus você pode temperar esse material que você vai obter a dureza máxima e depois fazer o revenimento. Então, esse é o tipo de peça que você não faz uma cementação, por exemplo. Porque você já com 0,8% de carbono, você já vai conseguir uma dureza alta, em torno de 43, olha só. 43 a 50 Rockwell C. Já é uma boa resistência ao desgaste. Então, se a peça for feita dentro dessa norma aqui, tá? Você pode fazer aquela usinagem leve aqui de ângulo, com uma pedrinha, tudo direitinho, que você não vai ter camada cementada, tá certo? Porém, é uma peça que está sujeita a uma trinca, porque ela não é um aço como o 4150, tá vendo? Se você fizer de 4150, você tem mais resistência à fadiga, SAE 4150, entendeu? Deixa eu ver aqui, CRPIN, olha aqui, ó, o pino, a mesma coisa, tratamento térmico de 48 a 52, tá vendo? Então, tanto o pino que vai aqui dentro, que é este pino, o eixo, quanto a peça, tem que ser temperado e tem que ser garantida a tolerância. Se você for olhar a tolerância aqui, olha, a tolerância é deixa eu baixar aqui que saiu da tela. 0,111, tá vendo? Décimo, centésimo, milésimos de polegada, mais 0,02 milésimos de polegada. Então, esse é o diâmetro que você tem que deixar no furo, que é o que o cara que produz a peça tem que deixar certinho, tá? Por quê? Porque ele vai trabalhar nesse eixo, e esse eixo tem 0,110 milésimos de polegada menos 0,2 milésimos de polegada. Então, aqui, com certeza, nós temos que ele vai entrar não com interferência, mas vai entrar com folga. Quando eu falo folga, não é balançando, é que simplesmente ele não vai entrar prensado, não vai precisar fazer força para entrar, né? E outra coisa que a gente tem que notar, aqui não está indicado no desenho, mas normalmente existe nos desenhos a circularidade, existe um limite de excentricidade do furo. Então, o furo tem que ser uma circunferência bem feitinha, bem perfeita. Aqui também. Então, normalmente, esses pinos aqui são retificados, tá? Você, quando tempera um aço desse, ele normalmente dá uma empenadinha. Esse é o grande problema. Você pega um aço desse aqui e ele empena no tratamento térmico. Aí você não consegue a tolerância. Aí você vai numa retífica, no caso aqui, uma retífica sem centro, centerless, e faz a retificação do pino, tá? Nessa medida aqui. Isso é feito em série. O cara põe o pininho 1, 2, 3, 4, vai caindo os pininhos da medida certinha. E o furo aqui é passado antes do tratamento térmico um alargador, daquele esquema que eu falei, por exemplo, um alargador H7, H8, H6, depende da tolerância, tá certo, pessoal? Então, tudo isso daqui, cada arma sai da fábrica de um jeito. Uma sai com 111 exato, a outra sai com 113, por exemplo. Está dentro da tolerância, vai funcionar. Mas uma tem mais folga, outra tem menos folga, entendeu? O pino, a mesma coisa, né? Então, o customizador, o que ele vai buscar? Ele vai buscar a melhor forma de chegar aos ajustes, né? Bom, pessoal, então eu vou fazer o seguinte, eu vou, interromper de novo a gravação, tá certo? Por quê? Porque senão vai ficando muita informação. Daqui a gente vai passar para o ângulo do retém, a gente vai passar para o gatilho, para a sede do gatilho, e aos poucos a gente vai explorando essa pistola Colt 1911 em detalhes técnicos, né? Eu acho que ninguém nunca fez isso com vocês, e eu vejo muita dúvida do pessoal, e o pessoal muitas vezes contrata empresas aí, customizadores, e depois reclama que a arma não ficou do jeito que queria. Aí o customizador diz, mas a minha peça é perfeita e a sua arma é que está ruim. E a pessoa não acredita, e é verdade. Realmente você precisa analisar um conjunto, né? Por isso que é bom sempre que você vá fazer esse serviço, você mande a arma. Porque daí o customizador ele já vê todo o estado da arma e faz a customização de acordo com a sua arma. Você comprar um gatilho, importar um gatilho, comprar um gatilho pode ser da melhor qualidade possível. De repente, na sua arma, ele não vai ter eficiência nenhuma, porque a sua arma está fora ou está acima dos limites de tolerância. Tá bom, pessoal? Um abraço, até o próximo vídeo.